Ela é responsável pelo trabalho evangelístico da igreja. A fim de proteger seu status, ela só mostra seu lado bom. Ela oculta seu lado ruim. Manter essa fachada é doloroso e exaustivo. Então, ela vê a verdade de sua corrupção a partir das palavras de Deus. Renunciando a si mesma e sendo honesta, ela se tranquiliza. Em março de 2020, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e logo cumpri um dever. Não demorou e fui eleita diaconisa evangelística. Fiquei muito animada e pensei, fui escolhida entre irmãos que têm cumprido seu dever por mais tempo do que eu. Parece que para os meus irmãos, sou uma pessoa de bom calibre, que busca a verdade. Devo cumprir bem o meu dever, para que eles vejam que não escolheram a pessoa errada. Depois disso, comecei a acompanhar ativamente o trabalho. Quando via meus irmãos e irmãs num estado ruim, eu buscava a palavra de Deus para comungar com eles. E quando tinha boa experiência evangelística, eu a compartilhava com eles. Depois de um tempo, alguns irmãos que eram passivos em seus deveres se tornaram mais ativos. E eu achei que tenho alguma habilidade nesse trabalho. Se meus líderes descobrirem, com certeza acharão que sou boa nisso e me cultivarão. Com isso em mente, fiquei ainda mais animada e motivada no meu dever. Quando o trabalho evangelístico se mostrou eficaz, enviei as boas novas ao grupo, esperando que meus irmãos vissem os bons resultados do meu dever. Eu também me exibia de vez em quando entre os meus irmãos. Quando me informava sobre seu trabalho, primeiro perguntava se tinham algum problema e então dizia deliberadamente: além de resolver seus problemas e dificuldades, acompanho também o trabalho em muitas outras áreas. Todo dia é cheio e eu durmo muito tarde. Depois de me ouvirem, alguns irmãos disseram: não tivemos nenhuma dificuldade recentemente. Irmã, obrigado por todo o seu trabalho. Isso me deixou muito feliz. Eles deviam pensar que eu carregava um fardo no meu dever, que eu estava disposta a pagar um preço e que era uma pessoa responsável. Um dia, um irmão se abriu comigo e comungou sobre o seu estado. Ele disse: eu sempre quero que as pessoas me admirem no meu dever. Quando acompanho o trabalho, sempre falo como líder de grupo e sempre me exibo quando falo. Meu coração se agitou quando ouvi isso. Eu não era igual. Quando acompanhava o trabalho, eu sempre queria mostrar a todos que eu não era mais uma crente comum, mas uma diaconisa. Às vezes mencionava de propósito que eu era responsável por muito trabalho e estava tão ocupada que dormia tarde. Queria que os outros vissem que eu carregava um fardo e era responsável no meu dever. Assim eu me exibia, para que os outros me admirassem. Eu quis me abrir e comungar com o irmão para buscar soluções para esse estado. Mas então pensei,
Sou diaconisa agora. Se eu me abrir sobre a minha corrupção, esse irmão me achará muito corrupta por dar muita prioridade ao status? Ele pensará mal de mim? Isso destruiria a boa imagem que eu construí. Com isso em mente, decidi não me abrir e o consolei dizendo: tudo bem, eu também tenho corrupção. Então comunguei um pouco com ele e foi isso. Outra vez, um grupo sob minha responsabilidade elegeu um líder de grupo. E eu pensei, já que há um líder de grupo responsável pelo trabalho, não preciso acompanhá-lo. Mais tarde, quando esse grupo discutia o trabalho, eu não ouvia com atenção. Até em suas reuniões, eu só agia sem me envolver. Num piscar de olhos, passou-se um mês e a eficácia desse grupo diminuiu notavelmente. Numa reunião, todos os irmãos refletiram sobre sua atitude em relação ao dever, com base nas palavras de Deus, e se abriram para revelar sua corrupção. Eu sabia que eu era irresponsável e agia sem me envolver na supervisão do trabalho deles, o que tornava o trabalho menos eficiente. Mas não tive coragem de dizer isso. Minha imagem no coração deles era de uma pessoa diligente e responsável no dever, e todos tinham uma boa opinião sobre mim. Eu temia que, se me abrisse, meus irmãos teriam uma opinião ruim sobre mim. Achariam que eu improvisava e era irresponsável no meu dever. Quando meus líderes descobrissem, eles fariam uma avaliação ruim e poderiam me dispensar. Isso seria muito vergonhoso. Nesse momento, o líder perguntou se eu queria comungar. E eu me vi num dilema. Eu queria comungar, mas temia que meu status e a minha imagem seriam prejudicados se eu me abrisse. Mas se não falasse, eu estaria me escondendo e aplicando truques. O que eu podia fazer? Eu fiquei angustiada. Finalmente pensei, esqueça, não comungarei dessa vez. Pelo menos sobreviverei a esse momento. Depois da reunião, eu senti-me muito triste e culpada, como se estivesse sendo esmagada por um grande peso. Então orei a Deus para buscar. Por que eu tinha medo de me abrir sobre a minha corrupção? Por que eu sempre fingia e sempre colocava meu status e imagem em primeiro lugar? Li 2 passagens das palavras de Deus e ganhei um pouco de entendimento sobre mim mesma. As palavras de Deus dizem: que caráter é esse quando as pessoas sempre exibem uma fachada, sempre se camuflam, sempre fingem para que os outros as admirem e não consigam ver suas falhas ou deficiências? Quando sempre tentam apresentar seu melhor lado às pessoas? Isso é arrogância, falsidade, hipocrisia. É o caráter de Satanás. É algo maligno. Veja os membros do regime satânico. Não importa o quanto lutem, briguem e matem nos bastidores. Ninguém tem permissão para denunciar nem expor isso. Eles temem que as pessoas vejam seu rosto demoníaco e eles fazem tudo o que podem para o encobrir. Em público, fazem o máximo que podem para encobrir quem são, dizendo quanto amam as pessoas, quão maravilhosos, gloriosos e corretos eles são. Essa é a natureza de Satanás. O traço saliente da natureza de Satanás
é a artimanha e a enganação. E qual é o objetivo desses artifícios e enganação? Ludibriar as pessoas, impedi-las de ver sua essência e como realmente são, e assim alcançar o objetivo de prolongar seu governo. As pessoas comuns talvez careçam desse poder e status, mas também desejam fazer com que os outros tenham uma boa opinião sobre elas, que as pessoas as tenham em autoestima e lhes concedam um status elevado em seu coração. É isso o que um caráter corrupto é. Para ser uma pessoa honesta, primeiro você precisa desnudar seu coração, de modo que todos possam olhar para ele, ver tudo o que você está pensando e vislumbrar a sua verdadeira face. Você não deve tentar se disfarçar ou se embalar para parecer bom. Só então as pessoas confiarão em você e o considerarão honesto. Essa é a prática mais fundamental e o pré-requisito de ser uma pessoa honesta. Você está sempre fingindo, sempre simulando santidade, virtuosidade, grandeza, simulando qualidades morais elevadas. Você não permite que as pessoas vejam a sua corrupção e seus fracassos. Você apresenta uma imagem falsa às pessoas para que elas acreditem que você é honrado, grandioso, abnegado, imparcial e altruísta. Isso não é desonestidade e falsidade? Não vista um disfarce e não embale a si mesmo. Ao contrário, desnude a si mesmo e o seu coração para os outros verem. Se você puder desnudar o seu coração para os outros verem e desnudar todos os seus pensamentos e planos, tanto positivos quanto negativos, então você não está sendo honesto? Se puder se desnudar para os outros verem, então Deus também verá você e dirá: você se desnudou para os outros verem, e por isso certamente é honesto também diante de mim. Se você só se desnudar para Deus quando está fora da vista de outras pessoas e sempre fingir ser grandioso e virtuoso ou justo e altruísta quando está na companhia delas, então o que Deus pensará e dirá? Ele dirá: você é genuinamente enganador. Você é puramente hipócrita e mesquinho. E você não é uma pessoa honesta. Deus condenará você assim. Depois de ler a palavra de Deus, eu senti uma pontada no coração. A palavra de Deus revelava precisamente o meu estado. Desde a minha eleição como diaconisa evangelística, eu achava que tinha calibre e estatura melhores do que os irmãos comuns. Por isso sempre queria que todos vissem meu lado bom. Eu encobria minha corrupção e deficiências para impedir que os outros as descobrissem. Quando era eficiente no meu dever, eu queria me exibir. Não podia esperar para enviar minhas boas novas ao grupo, pois queria que os irmãos, obreiros e líderes vissem. Também contava aos outros que eu acompanhava muito o trabalho e que estava sempre ocupada para que vissem que eu era responsável no meu dever. Eu me camuflava e disfarçava
para criar uma imagem positiva, responsável, de alguém que buscava a verdade. Meu propósito era fazer com que meus irmãos me admirassem. Na verdade, porém, eu não era nada disso. Eu também era corrupta. Eu me exibia no meu dever, improvisava e não fazia trabalho prático. Mas nunca me abria e comungava sobre corrupção e deficiências, pois temia que meus irmãos descobrissem que eu desejava status e era irresponsável. E então eu perderia minha boa imagem no coração deles. Quando refleti sobre isso, me senti enojada. Eu convivia com os outros sob pretextos falsos e me disfarçava para que me admirassem. Isso era um caráter arrogante, enganoso e satânico que Deus odeia. Pensei em como antes de ter recebido meu dever de diaconisa, eu costumava ouvir os irmãos dizerem nas reuniões: todos têm caracteres corruptos e todos gostam de status. Todos nós podemos fazer coisas para ganhar e manter nosso status. Na hora eu pensei, se eu tiver status, com certeza não farei nada para mantê-lo. Mas os fatos e as palavras de Deus me revelaram. Eu vi que, a fim de manter imagem e status, eu me disfarçava e camuflava em tudo, e eu era muito arrogante e enganosa. Somente então vi que a minha crença de que não buscava status só existia porque eu não tinha sido revelada. Eu também era uma pessoa que tinha sido corrompida por Satanás e estava cheia de caracteres corruptos. Então eu me lembrei de que Deus gosta de pessoas honestas, que praticam a verdade e se expõem. Mas eu tinha me disfarçado e não tinha praticado a verdade. Eu me sentia incomodada o tempo todo. Resolvi ser uma pessoa honesta e me abrir a todos sobre a minha corrupção. Alguns dias depois, numa reunião de obreiros, eu quis me abrir e comungar sobre como eu me disfarçava, como eu enganava e não fazia trabalho prático, e ser uma pessoa honesta de mente aberta. Mas quando estava prestes a comungar, hesitei de novo. Eu pensei, se eu me analisar e expor, o que meus irmãos pensarão de mim? A boa imagem que construí com tanto esforço não será destruída? Se meus irmãos me menosprezassem por causa disso, seria vergonhoso demais. Melhor esperar mais um pouco e deixar os irmãos comungarem primeiro. Mas quando pensei nisso, não me sentia à vontade. Eu não queria me abrir sobre a minha corrupção. Então, isso não era continuar fingindo para manter meu status? Houve uma batalha no meu coração. Se eu falasse, os outros poderiam me menosprezar. Se não falasse, eu me sentiria culpada. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a praticar a verdade. Nesse momento, vi uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: vocês sabem quem é realmente um fariseu? Existem fariseus ao seu redor? Por que essas pessoas são chamadas de fariseus? Como um fariseu é descrito? São pessoas que são hipócritas, completamente falsas e encenam tudo o que fazem. Que tipo de encenação elas fazem? Elas fingem ser boas, gentis e positivas. É isso que essas pessoas são de fato? De forma alguma.
Dado que são hipócritas, tudo que é manifestado e revelado nelas é falso. É tudo fingimento. Não é a sua face verdadeira. Onde se esconde seu rosto verdadeiro? Ele se esconde no fundo do seu coração para jamais ser visto por outros. Tudo o que está do lado de fora é uma encenação. É tudo falso. Mas só podem enganar pessoas. Não podem enganar a Deus. Se as pessoas não buscam a verdade, se elas não praticam nem experimentam as palavras de Deus, então não podem realmente compreender a verdade. E assim, independentemente de quão agradáveis soem suas palavras, essas palavras não são a realidade de verdade, mas palavras de doutrina. Algumas pessoas só se concentram em papaguear palavras de doutrina. Imitam qualquer um que pregue os sermões mais elevados, com o resultado de que, em apenas poucos anos, seu recital de doutrinas fica ainda mais elevado, e elas são veneradas e admiradas por muitas pessoas. Depois disso, começam a se camuflar e a dar muita atenção ao que dizem e fazem, mostrando-se especialmente piedosas e espirituais. Elas usam essas assim chamadas teorias espirituais para se camuflar. Só falam sobre isso onde quer que vão. Coisas ilusórias que se encaixam nas noções das pessoas, mas que não têm nenhuma realidade da verdade. E por meio da pregação dessas coisas que estão alinhadas com as noções e os gostos das pessoas, elas enganam muita gente. Para os outros, essas pessoas parecem muito devotas e humildes, mas na verdade, isso é falso. Elas parecem tolerantes, pacientes e amorosas, mas na verdade, é fingimento. Elas dizem que amam a Deus, mas na verdade é uma encenação. Outros acham que essas pessoas são santas, mas na verdade são falsas. Onde pode ser encontrada uma pessoa verdadeiramente santa? A santidade humana é toda falsa. Tudo é fingimento, falsa aparência. Por fora, elas parecem leais a Deus, mas na verdade estão só representando para os outros verem. Quando ninguém está olhando, elas não são nem um pouco leais e tudo o que fazem é superficial. Aparentemente, elas se despendem por Deus e abriram mão da família e da carreira. Mas o que estão fazendo em segredo? Estão desenvolvendo sua própria empresa e administrando sua própria operação na igreja, lucrando da igreja e roubando ofertas secretamente sob o disfarce de trabalhar para Deus. Essas pessoas são os fariseus hipócritas modernos. De onde os fariseus, essas pessoas, vêm? Emergem dentre os incrédulos? Não. Todos eles emergem dentre os crentes. Por que essas pessoas se tornam fariseus? Alguém as fez assim? Obviamente, esse não é o caso. Qual é a razão? É porque a sua essência e natureza são assim, e isso se deve à senda que tomaram. Usam as palavras de Deus apenas como um instrumento para pregar e tirar lucro da igreja. Armam a mente e boca com as palavras de Deus. Pregam teorias espirituais falsas e se disfarçam de santos e então usam isso como capital para alcançar o propósito de lucrar com a igreja. Eles simplesmente pregam doutrinas, mas nunca puseram a verdade em prática. Que tipo de pessoas são as que continuam a pregar palavras e doutrinas, apesar de nunca terem seguido o caminho de Deus?
Elas são os fariseus hipócritas. O que supostamente é bom comportamento e boa conduta, e o pouco de que abriram mão e que despenderam, são inteiramente forçados. Tudo isso é apenas encenação. Eles são inteiramente falsos. Todas essas ações são fingidas. No coração dessas pessoas não existe a menor reverência a Deus, nem tem nenhuma fé genuína em Deus. Mais que isso, elas são descrentes. Se não buscarem a verdade, então as pessoas trilharão esse tipo de senda e se tornarão fariseus. Isso não é assustador? O lugar espiritual no qual os fariseus se reúnem se torna um mercado. Aos olhos de Deus, isso é religião. Não é a igreja de Deus. Tampouco é um lugar em que ele é adorado. Assim, se as pessoas não buscarem a verdade, então, não importa com quantas palavras literais e doutrinas superficiais sobre as declarações de Deus elas se equipem, isso não adiantará nada. Depois de ler as palavras de Deus, fiquei muito assustada e tremia por dentro. Para que os outros me admirassem, eu me disfarçava em tudo, para que todos vissem meu lado bom. Nunca mencionava minhas deficiências, nem me abria sobre elas. Sempre passava uma impressão errada e confundia meus irmãos. Eu não era igual aos fariseus? Os fariseus interpretavam as escrituras para as pessoas todos os dias na sinagoga e se posicionavam nos cruzamentos para orar. Todos achavam que eles amavam a Deus e eram piedosos e os admiravam e adoravam. Mas eles não temiam a Deus, não colocavam Deus acima de tudo, não obedeciam os mandamentos de Deus. Especialmente quando o Senhor Jesus apareceu e operou, eles sabiam que as palavras do Senhor Jesus tinham poder e autoridade. Mas a fim de manter seu status e renda, eles resistiram, condenaram e blasfemaram contra a obra de Deus. Suas boas obras externas eram falsas. Eles as usavam para se disfarçar e esconder. E embora parecessem santos, eles eram insidiosos em essência e odiavam a verdade. Lembro-me de como o Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então pensei em mim mesma, eu não era igual? Quando me tornei diaconisa evangelística, por fora eu acordava cedo, dormia tarde e era proativa no meu dever. Mas eram só ilusões, uma apresentação para os olhos dos outros. Eu cumpria meu dever para que os outros soubessem que não tinham escolhido a pessoa errada. Quando era eficiente e resolvia os estados dos meus irmãos, eu enviava uma mensagem ao grupo e contava para os meus irmãos, porque eu queria que meus líderes e os outros soubessem que eu era competente e responsável no meu dever. Eu cumpria meu dever com meus motivos e propósitos. Só queria que os outros me admirassem. Eu sabia muito bem que eu não fazia trabalho substancioso. Gostava de me exibir e buscava status.
mas não mencionava, nem falava sobre a minha corrupção. Deus tinha me dado tantas oportunidades para eu me abrir, mas eu não pratiquei a verdade. Eu decidi usar enganação, disfarce e encobrimento para me safar, fazendo com que meus irmãos me admirassem como alguém que buscava a verdade e cumpria seu dever com responsabilidade. Eu vi que eu era igual aos fariseus hipócritas. Eu trazia as pessoas para diante de mim mesma. Isso era enganá-las e conquistá-las. E eu estava trilhando a senda de resistir a Deus. Deus amaldiçoou os fariseus. Se não me arrependesse, eu teria o mesmo fim que os fariseus. Mais tarde, li outra passagem da palavra de Deus. Você deve buscar a verdade para resolver qualquer problema que surge, não importa o que seja, e de forma alguma deve se disfarçar ou mostrar um rosto falso aos outros. Seus defeitos, suas deficiências, suas falhas, seus caracteres corruptos. Seja completamente aberto em relação a todos eles e comungue sobre todos eles. Não os guarde no interior. Aprender a se abrir é o primeiro passo em direção à entrada na vida. E é o primeiro obstáculo, que é o mais difícil de superar. Uma vez que você o superou, entrar na verdade é fácil. O que significa dar esse passo? Significa que você está abrindo seu coração e mostrando tudo o que tem, bom ou mal, positivo ou negativo, desnudando-se para que os outros e Deus o vejam. Não escondendo nada de Deus, não ocultando nada, não disfarçando nada, livre de enganação e truques e sendo igualmente aberto e honesto com as outras pessoas. Dessa forma, você vive na luz e não somente Deus o escrutinizará. As outras pessoas também serão capazes de ver que você age com princípios e alguma medida de transparência. Você não deve utilizar quaisquer métodos para proteger a sua reputação, imagem e status. Nem deve encobrir nem disfarçar os seus erros. Não deve se envolver nesses esforços inúteis. Se conseguir renunciar a essas coisas, você viverá sem grilhões nem dor e viverá inteiramente na luz. Aprender a se abrir quando você comunga é o primeiro passo para entrar na vida. Em seguida, você deve aprender a analisar seus pensamentos e ações para ver quais são errados e quais não agradam a Deus. E você deve revertê-los imediatamente e retificá-los. Qual é o propósito de retificá-los? É aceitar e levar em consideração a verdade, enquanto rejeita as coisas dentro de si que pertencem a Satanás e as substitui pela verdade. Antes você fazia tudo de acordo com a sua natureza astuta, que é falsa e enganosa. Você achava que não conseguiria fazer nada sem mentir. Agora que você entende a verdade e despreza a maneira de Satanás de fazer as coisas, você não age mais dessa maneira. Você age com uma mentalidade de honestidade, pureza e obediência. Se você não guardar nada, se não apresentar uma fachada, um fingimento, se você se desnudar aos irmãos e irmãs, não esconder seus pensamentos e suas ideias mais íntimos,
e permitir que os outros vejam sua atitude honesta, aos poucos, a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto, produzirá resultados pouco a pouco. Se o seu coração é cada vez mais honesto e se orienta cada vez mais por Deus, e se você sabe proteger os interesses da casa de Deus quando cumpre seu dever, e sua consciência pesa quando você deixa de proteger esses interesses, isso é prova de que a verdade teve um efeito sobre você e se tornou sua vida. A palavra de Deus me mostrou que não me disfarçar ou não passar uma impressão falsa, que ser capaz de revelar minha corrupção e deficiências, mostrar meu eu verdadeiro e permitir que meus irmãos vejam meu coração, é necessário para ser uma pessoa honesta. Pensei em como sempre tinha me disfarçado e escondido para que os outros me admirassem, e em como durante as reuniões eu não ousara me abrir sobre a minha corrupção. Eu era uma pessoa enganosa, alguém que repugnava a Deus e que ele odiava. Viver desse jeito era cansativo e doloroso. Quando percebi isso, orei a Deus. Deus, eu me disfarço em tudo para que as pessoas me admirem. Sei que isso te repugna. Agora eu mesma me repugno. Deus, quero praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Por favor, guia-me. Depois de orar, comunguei sobre como eu não fazia trabalho real e expus como eu me disfarçava e enganava. Depois da comunhão, meu coração ficou mais leve e senti um grande alívio. Meus irmãos não me menosprezaram e meus líderes não me repreenderam nem lidaram comigo. Com paciência, comungaram e me guiaram a fazer um trabalho prático. Percebi que, praticando a verdade e sendo uma pessoa honesta, eu sentiria paz. Apesar da exposição dos meus problemas e deficiências, por meio da comunhão e ajuda dos meus irmãos, eu fui capaz de mudar minha conduta a tempo e cumprir melhor o meu dever, o que foi benéfico para mim. Depois disso, eu me abri e comunguei com meus irmãos, expus meus caracteres corruptos e parei de me disfarçar. Uma vez, um irmão me enviou uma mensagem dizendo: "Você é uma boa diaconisa. Por que não vem e comunga com os alvos evangelísticos quando pregarmos o evangelho? Eu acho que você devia vir." Quando vi a mensagem, fiquei furiosa. Eu pensei: você é apenas líder de grupo. Quem lhe dá o direito de me dar ordens? É como se estivesse me interrogando. Você nem pergunta se estou ocupada ou se tenho tempo. Então eu respondi: o trabalho evangelístico não pode depender só de mim. Todos devem cooperar para fazê-lo. Depois me senti um pouco culpada, pois achei que tinha sido arrogante. Meu irmão estava pensando no trabalho e expressava fatos. Eu devia ter aceitado aquilo. Eu não só o rejeitei, eu respondi com raiva. Isso não era insensato? O que eu fiz devia tê-lo magoado e constrangido.
Quis me abrir com ele e admitir meus problemas, mas não consegui renunciar à minha imagem. Esse irmão tivera uma impressão boa de mim antes. Se eu me abrisse com ele, ele me menosprezaria? Pensando nisso, eu percebi que eu queria me disfarçar de novo para manter meu status e imagem. Orei a Deus pedindo que Ele me guiasse para praticar a verdade e renunciar a mim mesma. Mais tarde, eu me abri com meu irmão sobre a minha corrupção. Ele disse que tinha um caráter arrogante e que não pensou nos meus sentimentos quando falou, e que queria mudar. Com a orientação das palavras de Deus, refletimos sobre nós mesmos e praticar ser uma pessoa honesta me deixou muito à vontade. Por meio dessa experiência, percebi que as palavras de Deus podem purificar e salvar as pessoas. Sem o julgamento da palavra de Deus, eu sempre teria me disfarçado e escondido. Seria impossível entender minha corrupção e deficiências, e eu não seria capaz de mudar. Sou grata a Deus por sua orientação e salvação, e por me dar um pouco da sensação de tranquilidade e leveza que é de praticar a verdade e ser uma pessoa honesta.